Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, caríssimos irmãos, caríssimos amigos. Estamos uma vez mais juntos para poder meditar no Evangelho de domingo, neste que é o primeiro domingo do Advento. E como primeiro domingo do Advento é o início do ano litúrgico, ano A, de onde que nós iremos ser acompanhados, grosso modo, neste ano, pelo evangelista São Mateus. E já começamos com ele, precisamente, neste capítulo 24 de São Mateus. Ora, antes de entrarmos propriamente no tema da liturgia de hoje, neste primeiro domingo, é necessário nos, ambientarmos ao Advento, este tempo litúrgico do Advento. Reparem que o Advento tem 4 domingos, são praticamente 4 semanas, e estes 4 domingos têm uma razão de ser, são uma preparação para o Natal, como nós sabemos, ou seja, um Advento. Estamos à espera daquele que irá vir o Salvador. E por isso é que é muito interessante que sabemos que o ano civil, não é? Começa só no dia 1 de janeiro, mas a Igreja não mede as coisas assim. Por que a Igreja então coloca o início do ano litúrgico neste domingo do Advento? É porque precisamente o início da era cristã, o início da nossa salvação, dá-se com a encarnação do Verbo, ou seja, com o nascimento do Salvador. E para nos prepararmos para o nascimento do Salvador, que se dará no dia 25, misticamente, liturgicamente, iremos comemorar no dia 25, para nos prepararmos para tal, a Igreja faz com que nós recapitulemos toda a história humana anterior à vinda do Salvador, toda a preparação que Deus foi fazendo ao longo dos séculos, ao longo dos milénios, cerca de 4.000 anos de espera da vinda do Salvador. Então Moisés, Abraão, o rei David, tantos e tantos profetas, juízes, enfim, tantos santos que aguardaram o Salvador. Ora, tudo isto é mais ou menos recompilado nestas 4 semanas, esta preparação. E por isso é que a Igreja, fazendo do centro da sua vida o nascimento do Salvador, porque daí dar-se-á depois a redenção do género humano, a nossa salvação, através da cruz, a Igreja faz com que o ano inicie não no dia 1 de janeiro, mas sim no primeiro domingo do Advento. Ora, este primeiro domingo tem uma espécie de uma palavra-chave. Eu primeiro vou ler então o Evangelho de São Mateus, no capítulo 24, versículos 37 a 44, porque já tem aqui uma mensagem muito importante para nós, caríssimos irmãos. Diz assim: naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos. Bom, para já, Nosso Senhor estava em torno de Jerusalém, estava diante de Jerusalém e a ver a cidade santa num fim de tarde. E diz assim: como aconteceu nos dias de Noé, assim sucederá na vinda do Filho do Homem. Nos dias que precederam o dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e não deram por nada, até que veio o dilúvio que a todos levou. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Então de 2 que estiverem no campo, um será tomado e o outro deixado. De 2 mulheres que estiverem a moer a mó, uma será tomada e a outra deixada. Portanto, então aqui, digamos, é o concluso, a conclusão de tudo isto que está a ser aqui dito: vigiai, porque não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Compreendei isto. Agora um exemplo claríssimo e corriqueiro, não é? Compreendei isto. Se o dono da casa soubesse a que horas da noite viria o ladrão, estaria vigilante e não deixaria que lhe roubassem a casa. Por isso, estai vós também preparados, porque na hora em que menos pensais, virá o Filho do Homem. Então, caríssimos irmãos, isto é o Evangelho de hoje. E as leituras mais ou menos corroboram esta ideia. A ideia de quê? A ideia de que nós, vivendo neste mundo tão instável, este mundo tão, contingente, né? Com limitações, a nossa vida cheia de limitações, problemas de saúde, problemas de todo o género e feitio, nós vivemos um tempo no qual nós não temos ideia que duração ele terá. E por isso, a liturgia de hoje nos convida à vigilância. Ora, o que é propriamente a vigilância? Segundo São Tomás, a vigilância é uma virtude que faz parte da virtude da prudência.
preparar-nos para alguma coisa. E, concretamente, digamos, se nós formos ver assim, um dicionário de etimologia, ele vai dizer que é aquela virtude que nos faz ter a atenção exata sobre aquelas coisas das quais nós temos responsabilidade. Ora, esta virtude da vigilância, ou seja, essa atenção exata daquelas coisas das quais nós temos uma responsabilidade, vejam que até todos os seres, digamos que são sencientes, para usar assim uma palavra agostiniana, de Santo Agostinho, aqueles seres que têm sensibilidade, os animais, por exemplo, têm essa vigilância. Há um caso clássico que São Tomás dá e que já os árabes davam e que já os antigos davam também, que São Tomás no fundo vai pegar para mostrar o que é esta vigilância que têm os animais e que eles chamavam de potência estimativa. Esta potência estimativa é como é que se dá, por exemplo, numa ovelha. A ovelha, uma ovelha pequenininha, acabou de nascer, está com a mãe, estão a pastar num pasto verdejante, lindíssimo, agradável. A mãe ovelha nunca disse nada para a filha. Ela, no máximo, pode transmitir assim, impressões, não conversam, como nós sabemos. Entretanto, a filha tem uma série de noções instintivas e, digamos, ninguém lhe precisa explicar que ela deve comer a erva, que não deve ir arrancar pedaços de uma árvore, porque ela sabe o que é bom para si. Ora, é muito curioso, vejam só, que a ovelha, a primeira vez que ela vir um lobo, ela não precisa perguntar para a mãe: "Oh mãe, é bom ou mau? Aqueles dentes vão-me fazer bem ou vão-me fazer mal?" Ela não precisa perguntar para a mãe. Instintivamente, através dessa tal potência estimativa, a ovelha vai olhar e vai ter medo do lobo. O lobo não precisa fazer cara de mau. Eu não preciso ser o lobo mau. Pode ser até um lobo muito sorridente, fofinho até, tipo um lobinho de peluche. Entretanto, a ovelha, quando vê o lobo, fica com medo. E se o lobo se começar a aproximar, ela foge imediatamente. O que é isso? Vigilância. Ora, nosso Senhor aqui está a dar um aspecto da vigilância que, é verdade, se trata da nossa vida, mas fala de algo que está acima da mera vigilância animal. Nosso Senhor diz: vigiai, porque não sabeis o dia em que virá Nosso Senhor. O que é que significa isto? É que, de facto, caríssimos irmãos, nós vivemos num mundo por onde, uma vez que somos concebidos em pecado, aquilo que muitas vezes nos devia servir, acaba por ser servido por nós. Por exemplo, nós agora nas festas de Natal vamos comer um pouco mais, vamos beber um pouco mais. É uma coisa inteiramente natural. Mas se nós não tivermos vigilância, nós é que podemos, de repente, começar a beber demais e acabamos por nos embriagar. E aquilo que para nós seria apenas assim algo que nos daria um bem-estar, uma bebida, uma comida agradável, um bolo, enfim, de repente transforma-se para nós num princípio de doença e talvez até no princípio de morte. De repente tomamos álcool em quantidade e saímos para a rua a conduzir o carro e não fomos vigilantes e acabamos por morrer. Então, vejam como nós, diferentemente dos animais, porque os animais não têm este problema, os animais não se descontrolam. Nós, seres humanos, nos descontrolamos. Nós, seres humanos, perdemos essa capacidade de olhar para as coisas na devida proporção. É uma coisa curiosa. Vejam, por exemplo, o caso da ovelha. A ovelha está a comer aquela erva deliciosa. Para ela aquilo é uma delícia. É um pasto delicioso. Não é? Ela não vai dizer para a mãe: "Oh mãe, não gosto deste pasto, não dá para ir por outro." Não, ela não vai dizer isso. Entretanto, a partir do momento em que ela vira o lobo, ela larga o pasto e quer salvar a vida. É mais importante salvar a vida do que comer a erva naquele momento, porque o lobo está a aproximar-se. Ora, é curioso que nós devíamos ser assim também. E porquê que não somos? Ou seja, como é que é o ser assim, de acordo, digamos, com o que seria uma regra de senso comum? Está a vir o mal, eu vou fugir. Vejam um exemplo clássico. Já todos conhecemos a história do Titanic. O Titanic, como nós sabemos, foi o maior navio que em 1912 estava a passar da Inglaterra para os Estados Unidos. E como nós sabemos, foi rasgado por um iceberg. Ora, o Titanic começou a afundar. As pessoas sentiam o Titanic já inclinado para dentro do mar e, entretanto, estavam lá dentro a comer, a beber. Não, perigo.
vai-nos acontecer alguma coisa, mas este nem Deus afunda, dizia, aliás, no casco do navio, nem Deus afunda. Tinham escrito no casco do navio, porque era o auge da técnica, o auge da tecnologia daquele tempo, o Titanic, 1912, tá bom. O navio a afundar, né? Digamos, o lobo a aproximar-se, que era o abismo profundo das águas, e as pessoas a comer e a beber. Né? O piano já a escorregar pelo navio abaixo, e o pianista a tocar a música, porque afinal estamos em festa, estamos a passar o oceano, né? Estamos numa era de novidades, uma era de grandes prodígios da técnica. E eles não se davam conta, estavam a minutos, ou no máximo 1, 2 horas, de morrerem todos. Porquê? Não vigiaram. Alguns atiraram-se ao mar, beberam um whisky em quantidade e acabaram por sobreviver, porque depois foram encontrados, não é? Naquelas águas geladas do norte do Atlântico. Ora, porquê que o ser humano faz uma parvoíce destas? Vendo o perigo e não tem cuidado para não ser tragado por ele. E o que é para nós o pior perigo? É verdade, a comida faz-nos mal, a comida podemos, enfim, não ter este controle sobre nós mesmos, porque somos débeis, somos fracos, somos concebidos em pecado. Mas vejam mais ainda, é que Nosso Senhor hoje, ao falar sobre o fim dos tempos, porque Ele está a falar sobre o fim dos tempos, fala também ao mesmo tempo sobre a nossa morte. E Nosso Senhor não revela quando irá o fim dos tempos. Nosso Senhor não revela quando se dará a nossa morte. Porquê? Porque é bom para nós, é proveitoso para nós esta ignorância, porque assim nós nos podemos preparar para ela. Imaginemos o seguinte, vamos imaginar o seguinte, imaginemos que todos nós, quando nascêssemos, tivéssemos um carimbo, uma espécie de como dizer assim, uma tatuagem com digamos, o prazo de validade. Assim como nós temos no iogurte, temos no leite, temos no chocolate, temos prazo de validade, 1 ano, 2 anos, tal data assim. Imaginemos nós que tivéssemos um prazo de validade, caríssimos irmãos. Então o homem nasceu hoje, por exemplo, prazo de validade, 27 de agosto de 2077. Quanto você vai durar de vida? Eu vou morrer em 2077. Vai viver quase 55 anos? Puxa, olha, aproveite-os bem, hein? Parecia uma coisa muito boa, não é? Parecia uma coisa ótima. Deus avisa-nos de que vamos morrer em tal data. O outro, quando é que você vai morrer? Só vou morrer em 2121. Nossa, você vai viver quase 100 anos. Parabéns. E você quando é que vai viver? Eu vou viver até 2042. 2042? Você vai viver 20 anos. Mãe, porquê que eu só vou viver 20 anos? Filho, não sei, olha, foi Deus que diz aqui assim, mas olha, prepara-te para isso. Seria uma coisa boa. Podia ser, de repente, uma grande desgraça. Até pelo seguinte, caríssimos irmãos, é que nós somos tão terríveis que nós íamos pensar assim, eu vou viver mais 5 anos. Então eu vou aproveitar bem a minha vida. Vou comer, vou beber, vou gozar, vou atrás dos prazeres, até os piores prazeres, mais imorais. E quando faltarem assim uns meses, não é? Ou uma semana, eu faço uma boa confissão geral, limpo-me de tudo, tenho um arrependimento completo. Vou tentar, pelo menos, seguramente, ter um arrependimento completo. Está tudo perdoado. O ser humano é tão coitado, é tão fraco, muito provavelmente a maior parte dos homens faria isso. Para aproveitar a vida. Ora, o que o nosso Senhor quer é que nós estejamos vigilantes. Nós não sabemos quando virá. E já temos de estar aqui, neste momento, neste domingo primeiro do Advento, preparados para o que virá. Porque nós não sabemos quando virá. Então, caríssimos irmãos, tenhamos em atenção isto. O nosso Senhor, o Divino Mestre, quer-nos fazer entrar neste Advento com, digamos, a primeira ideia que é principal para quem se prepara para o nascimento do Salvador. Para um católico que se prepara para o Natal. Qual é a primeira ideia principal? Eu devo estar vigilante. Vigilante para o meu encontro com Deus. Não só no juízo final, certamente, mas vigilante para o meu encontro com Deus no momento da minha morte. Não é que agora vou ficar a pensar na morte, não. Eu tenho a pensar na minha vida e utilizar com olhos abertos as coisas que tenho para não ser apanhado de surpresa nesse grande encontro. É isso que eu devo procurar fazer. Tanto mais que o demónio, não é? Como diz São Pedro na sua primeira carta,
ronda em torno de nós, procurando a quem devorar. Quem é que ele vai procurar a quem devorar? Em primeiro lugar, os que não vigiam. Porque São Pedro diz, vigiai, sede sóbrios, ou seja, não vos apegueis às coisas da terra, sede sóbrios. Vigiai, porque o diabo anda em vossa volta procurando a quem devorar. E quem é que ele vai devorar? O que não vigia. Quem é que ele vai devorar? Aquele que não liga, vive a vida como se não fosse nada e de repente mete-se numa grandalhada, não é? Arranja um vício qualquer, perde-se de uma forma absurda. Porquê? Porque não imagina que daí a um dia, ou um mês, ou um ano, ou 5 anos, vai ter de prestar contas a Deus. Então, caríssimos irmãos, saibamos vigiar, que Nossa Senhora nos ajude a vigiar e a preparar a nossa alma durante este advento para o encontro do Salvador. E que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.